Oi, Rafa. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo Berenice. ótimo. Seja bem-vindo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mente humana, né, Rafa? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Para a gente entrar no autoconhecimento, como a gente sempre vem falando, né, a gente também fala o seguinte: como que a mente humana nossa funciona? Como que a gente aprende as coisas? Porque o autoconhecimento faz parte dessa questão simples também, né? E se a gente parar para pensar, né, e buscar esse conhecimento, a gente aprende por repetição, né? Então, quanto mais a Meio, gente... meio como os cavalos, né? Meio que como todo mundo, né? Como todos, por repetição. Então, quanto mais a gente repete algo, melhor a gente fica naquilo. Cada vez mais a gente fica melhor naquilo que a gente faz. Quanto mais a gente repete. Seja qualquer coisa. Vamos pôr um exemplo assim, eu gosto de pôr um exemplo assim, criança. Você pega uma criança, como é que ela aprende a falar, como é que ela aprende a andar? Repetindo, né? Você vai ensinando uma criança a falar, você começa a falar para ela, começa a repetir, daqui a pouco ela sai falando. E nós somos assim também, né? Desde criança até adulto, a gente sempre vai aprender pela repetição, seja qualquer assunto. E aí pegam as coisas, né? Às vezes a gente vai ver um assunto difícil e a pessoa já abandona na primeira ali. Não é assim, né? Se a pessoa pegar e insistir naquilo, né? Tiver disciplina, vai aprender uma hora. Vai entrar na cabeça dela aquilo. É por repetição. Então a gente aprende, né, repetindo as coisas. Porque o nosso cérebro é fantástico, né? E como é que é o outro jeito que a gente aprende também? Por associação. Então a gente associa as coisas. E aí entra nossas emoções, entra nossos sentimentos. Então a gente por exemplo, se você, vou dar um exemplo assim, se você pega uma fruta, né, uma fruta madura, ela está doce, você come, você vai associar ela com uma coisa muito boa, muito gostosa. Então você está fazendo uma associação no seu cérebro. Mas se você pega essa mesma fruta de primeira e ela está ou verde, né, ou está passada, está podre, está com gosto ruim, um gosto amargo, você vai associar essa fruta com uma coisa ruim. Então, olha que interessante a gente saber isso. Então, a gente associa as coisas também. Só que essa associação nossa vai muito além disso. É muito mais profundo dessas coisas. Então, o que a gente também traz é as associações que a gente chama das crenças. Aí entra de novo. Crenças, os traumas. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, imagina que uma criança, tá, lá na sua infância, aos 10 anos de idade, ela vê seu pai, sua mãe discutindo, né, brigando, e no meio da conversa lá, um trocando, né, as discussões com o outro, falando as coisas, falam questão de dinheiro, por exemplo. A criança com 10 anos vai associar o dinheiro com briga. Briga da família. É assim que funciona. Criando-se ali um trauma. Essa criança vai guardar aquilo pro resto da vida. Se ela não mudar aquela associação. Então, vendo por esse lado, por esse ponto de vista, o que acontece? A criança, toda vez que vier questão
financeira, dinheiro, ou relacionamento, casamento, pai e mãe, ela vai lembrar daquela situação que ela passou lá com 10 anos. Só que, qual que é um dos grandes problemas? Às vezes, e muitas das vezes, é inconsciente. Que a pessoa, às vezes, não sabe o porquê, toma certas atitudes com relação ao que envolveu naquele momento. Então, enquanto essa criança, quando ela for adulta ou em qualquer outro momento, não resolver essa questão, que a gente chama de trauma, ou seja, associar, né, de novo a relação pai, mãe, casamento, aquela briga, questão de dinheiro, associar de novo, só que de uma forma positiva, aquilo vai ficar como negativo na cabeça dela. Que é o que a gente chama desses traumas, né? Ela vai sendo, toda vez que ocorrer essas questões, ela vai filtrar pelo que ela tem na mente. E é aquele trauma lá que ela associou. Casamento, pai, mãe, briga por dinheiro. Então, enquanto ela não mudar isso, ela vai ter sérios problemas com essas questões. Que é o que a gente chama de reprogramar, né, o inconsciente. A gente reprograma o inconsciente. Ou seja, a gente não muda os fatos que aconteceu, mas a gente muda as crenças, as emoções dos fatos. A gente coloca outras emoções no lugar das emoções que a gente chama negativa. Isso tem um resultado fantástico na vida das pessoas. Então, a gente pega como o cérebro funciona, esse conhecimento, e usa a nosso favor. Né? Que as pessoas, elas estão vivendo num automático sem saber o que está acontecendo. As pessoas não sabem o que está acontecendo, por que certas coisas acontecem, por falta de conhecimento. Então, pode ser um fato, pode ser algo falado. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto que tem alguém, normalmente é os avós, normalmente é os pais, né? Mas pode ser alguém que ela confia muito, que ela tem admiração por aquela pessoa, tem um peso no que ela fala. Então, dependendo do que ela fala, a pessoa também vai guardar para ela, porque o inconsciente nosso, de novo, grava tudo. Tudo, tudo, tudo. Não passa nada despercebido. Então, tem esses clichês antigos, né? Aquelas frases já que a gente sempre sabe, só que tem que ter cuidado. O que aquilo quer dizer? Então, muitas vezes, eu falo porque é o que mais acontece, e a gente escuta isso bastante. Por exemplo, dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade. Então, associo muito a energia do dinheiro a algo negativo, a algo ruim. Olha lá, associando de novo, só que questões faladas, que são as crenças, são pensamentos, que são gravadas, né? Pode vir de qualquer pessoa. Então, quando essa pessoa acredita naquela crença que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é o mal do mundo, que a energia do dinheiro é uma energia, né? É o mal da humanidade, que a pessoa não presta por causa que ela tem muito dinheiro e por aí vai inúmeras crenças, ela vai ter problema nessas questões. Vai ter problema. Porque ela vai se defender, ela vai se defender muito quando surgir as oportunidades para a vida dela. E muitas das vezes nem surgem as oportunidades, ela não deixa. E o mais incrível que pareça, quando surge uma oportunidade, ela faz de tudo para perder aquela oportunidade. Por quê? Porque ela acredita em algo, né, que não condiz com a realidade. Então, só para a gente exemplificar a energia do dinheiro.
Dinheiro é dinheiro, não é bom e nem ruim. Depende do que a pessoa faz com ele. Pronto, final. É É o libertador uso, né? isso. É libertador. Quando você sabe isso, você está livre. Agora, se você tem crenças associadas à energia do dinheiro de algo negativo, você vai ter problema uma hora ou outra. Que você vai bater, né? Você vai bater nessa crença. Por quê? Porque é preciso resolver isso. Faz parte da evolução. Resolver todas as nossas questões negativas. Os traumas, as crenças, os bloqueios, e por aí vai. Então, esses pensamentos que a gente chama de humanos, são pensamentos da humanidade que vêm de muito tempo. A gente precisa transcender eles, ou seja, passar eles. Não, eles não fazem mais parte daqui para frente. Não cabe mais na atualidade da nossa vida. Eles não cabem mais nisso. A gente tem que transcender, a gente tem que vir com pensamentos novos. A gente tem que vir com crenças novas, positivas. Outros tipos de crença que a humanidade cria é muito relacionado à questão religiosa. Isso é muito perigoso porque prende as pessoas. Impede crescimento, impede as pessoas de se desenvolver, impedem as pessoas de crescerem, de evoluir. Porque, como a gente já falou no início, como que funciona a nossa cabeça, a nossa mente, né? O nosso cérebro. Quando você tem esse conhecimento, você usa para o bem ou também para o lado ruim. É uma escolha, né? É uma escolha. E quem tem esse conhecimento, né, vai fazer com ele o que ele quiser. E quem não tem, vai virar refém disso. Vai virar refém, porque não tem saída. Então, quando as pessoas trazem essa questão, por que a religião? Porque foi, ao longo da história da humanidade, uma coisa muito forte. Então, não existe um Deus que vai vir, que vai salvar todo mundo. Que se você não andar na linha reta aqui, mas essa linha reta é do jeito que a pessoa quer. Aí que mora o perigo. Aí põe lá as regrinhas que a pessoa quer para a sociedade. E bota medo nas pessoas. É o medo que prende as pessoas. Né? De um Deus vingador que é todo poderoso, que se você não andar na linha, dentro daquelas regrinhas que foi criado, você vai estar sofrendo. Vai para o lado do sofrimento. Isso é uma coisa muito poderosa para prender as pessoas, em qualquer situação. E prende, né, Rafa? Infelizmente prende. Claro que prende. As pessoas não prosperam, as pessoas não conseguem ser felizes por medo, as pessoas não conseguem ser elas mesmas. Não conseguem ser elas mesmas. Por quê? Porque prende lá dentro da cabeça, no inconsciente. Lembra isso? O inconsciente grava tudo que a gente vê, ouve, escuta e não escuta. É impressionante. Né? Então, o que eu estou prestando atenção aqui, eu estou vendo, mas ao meu redor, o inconsciente está gravando tudo. Então, essas questões a gente tem que observar e começar a trocar elas. Começar a trocar essas crenças, esses pensamentos de domínio que a gente ouve por aí. E quando a gente pega qual é a parte mais profunda que a gente vai bater nela, é a questão do medo. Você quer manipular as pessoas? Põe medo. Não tem coisa mais poderosa que isso.
Por que é tão resistente, a gente olha por aí, né? Certas situações que libertam as pessoas. Por que não pode? Por que é proibido? Por que é mistério? Porque as pessoas tendem a ser manipuladas. Então, um conhecimento que vai libertar as pessoas é proibido. É proibido. Vão fazer de tudo para que não cresça aquilo. Vão fazer de tudo para que não se espalhe um conhecimento que vai libertar as pessoas. E é bem assim, né, Rafa? O que é bom e te traz uma certa liberdade, não se espalha tão rápido quanto algo ruim. É incrível isso. Sim, aí a gente começa a olhar uma por quê? Porque ninguém tem interesse. As pessoas que estão no comando não têm interesse. Que as pessoas se libertem, né? O povão se liberte. Não tem interesse. Por isso que é tão difícil a gente espalhar algo bom. É tão difícil espalhar algo que vá trazer a liberdade para as pessoas. Mas o que as pessoas têm que entender que aonde que está a liberdade? É na mente. É na mente. Não é no que você vai falar, não é no que nas redes sociais que você está discutindo. A liberdade é na mente. Por quê? Porque é um estado de consciência. Quando você muda a consciência, você muda tudo em sua volta. Por isso que é tão poderoso e ninguém fala nada. Uma pessoa que mude, muda ao seu redor. Porque influencia. Mas não questão humana, questão energética. É muito mais poderoso que isso. Por isso que a gente tem que transcender a mente humana. A gente tem que ir além. Só que vão fazer de tudo, e fazem de tudo mesmo, para deixar a gente travado, vendado. Quem já entendeu, tem esse conhecimento, usa a seu favor muitas das vezes. Por exemplo, aonde que eles pegam e prendem as pessoas? É na mídia, é nas músicas. Se as pessoas soubessem o poder que a música tem, a gente não escutava qualquer tipo de música. A gente não via qualquer tipo de filme. A gente não assistia. Pura vibração, né? A gente não assistia qualquer tipo de noticiário, porque o que eles colocam ali está gravando no inconsciente e a gente está associando a alguma coisa que eles querem. Está associando. Então, muitas das vezes está ali colocado. E é algo muito. Eles sabem exatamente aonde manipular, né, Rafa? Sabe? Então, é o noticiário que você está vendo, aquele noticiário que você está vendo ali, de violência, tudo, aquilo está cheio de medo. As pessoas não estão percebendo. Mas aquilo está cheio de medo. E as pessoas estão associando, só que não estão entendendo. É inconsciente. Aí as pessoas têm medo de sair de casa, têm medo de falar com as pessoas, têm medo de ajudar as pessoas. Olha que interessante. As pessoas começam a ter medo de viver a vida, de estender uma mão, de olhar para o outro, sabe? Por quê? Porque está com o inconsciente que é só medo, associou. E pode ver, toda a tragédia, né, que às vezes é desse tamanho, bem grandona. Eles fazem um alarme gigantesco. Para quê? Para as pessoas realmente não se libertarem. E não vão se libertar. Enquanto não entender como é que a coisa funciona. É impressionante. As pessoas entram numa redoma que elas têm medo até mesmo de se relacionar uns com os outros. Pessoas usam uma máscara 24 horas, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo por causa disso, por causa daquilo.
Então sempre estão cercados de algum medo. O que a gente falou lá, né? A gente aprende por repetição, a gente aprende por associação. E quando a gente vai ver o que eles passam, vamos falar da mídia, aquilo é uma repetição que a pessoa está aprendendo e não está percebendo. Então você vai ver filmes, as novelas, as reportagens, por aí vai. É uma associação de coisas só negativa. Então, os relacionamentos é um traindo o outro, é um querendo passando a perna no outro, é um roubando o outro. Você veja, não tem nada de bom. Só que eles jogam de um jeito que fazem, a pessoa está aprendendo a como não fazer. Só que o problema é o inconsciente, como é que o inconsciente aprende. A gente não está vendo nada de bom ali. Então, para o inconsciente, ele está associando tudo aquilo como uma coisa ruim. E quando você for colocar no teu dia a dia, adivinha o que vai acontecer? Você vai expressar aquilo. De uma forma ou de outra, você vai expressar aquilo em algum momento. Você vai dar uma brigada, você vai fazer alguma coisa que está relacionado, associado. As pessoas gostam, mas dá uma olhada nas letras hoje em dia. Que pare aí o negócio. É bebida, é chifre, é festa, sabe? E a pessoa começa a repetir isso. Inconscientemente. Elas não vê a hora de festar, de beber e de, sabe, fazer o que as músicas estão dizendo. Então não é uma simples música que você vai ouvir ali para curtir. É muito mais que isso. Mexe com a vibração, né, Rafa? De como a gente vibra. Porque é como a gente funciona. Um tema que já viram falar em mensagem subliminar? Mensagem subliminar, o pessoal aí sabe como é que funciona. É isso, a mensagem subliminar é uma mensagem embaixo de outra para o teu inconsciente. As pessoas nem percebem. E funciona, porque se você for procurar o assunto, mas tem que procurar bastante, vai achar pesquisas e mais pesquisas de como isso funciona. Existe, tem, entendeu? E as pessoas se aproveitam disso para manipular as pessoas. Foi feita uma pesquisa, então, já que a gente falou de mensagem subliminar, foi feita uma pesquisa. Ponharam no cinema, tá? E rodaram um filme lá. Normal. Estava lotado lá, era um experimento. Estava lotado lá, vamos lá, 50 pessoas. Rodaram o filme, normal. Aí foram ver a questão de venda. A ideia era quantas pipocas eles vendiam. Eles venderam mais ou menos, vai lá, 30% de pipoca naquele filme, naquele momento, naquele horário. Tá? Aí, numa outra hora, eles fizeram a mesma situação. Colocaram o pessoal lá, o mesmo filme. Só que o que acontece? O filme é como se fosse fotografias que vai rodando. Né? Então, é uma foto atrás da outra, vai rodando muito rápido, vai girando como se fosse filme. E no meio desses intervalos que eles falam, tá? Eles colocaram propaganda para as pessoas comprar pipoca. É uma mensagem subliminar. Não percebe. Então, dentro daquele filme, naquele horário, subiu a venda de pipoca em mais de 50%. Então, foi um experimento interessante e qual que é a conclusão? Funciona. Funciona. E as pessoas não percebem. A gente não percebe, mas o inconsciente grava. Tá cheio de pesquisa, experimento disso aí. É impressionante. Então, se a gente não começar a ficar esperto com essas coisas, a gente é manipulado
nem sabe. Por que a gente muitas vezes compra por impulso? Eu vejo isso direto. A pessoa vai na loja, compra, chega em casa, detesta o negócio. O que é? Na loja tem uma mensagem subliminar lá que mexe com as pessoas. É uma associação. Então, o universo, aí entra o conhecimento do universo. No universo já existe essas coisas. A gente só pega e usa, só que as pessoas estão usando pro lado ruim do negócio. Então, cada imagem, cada desenho, cada palavra emana uma vibração, emana uma energia, né? A gente capta um pouco consciente, mas inconscientemente a gente capta bastante, né? Então, tem por exemplo, os animais. Cada animal tem uma energia que ela emana, uma energia que mexe com a gente. Mexe com a gente. Então, por exemplo, assim, olha que interessante. Vamos pegar a borboleta. A borboleta é um animal, né? Um inseto. Então, o processo de vida dela lá, ela se transforma, né? Ela é uma lagarta, depois ela se transforma numa borboleta e sai voando. Ela emana energia de transformação. Olha que coisa poderosa. Entendeu? Então, se a pessoa tem imagens de borboleta, está emanando transformação. Transformação, vai transformar as coisas. É uma energia de transformação. Claro que cada um tem o seu nível, o seu potencial de receber aquilo. Mas, no universo, o que funciona é as energias. Então, se a pessoa está pensando em se transformar em alguma coisa, a imagem da borboleta vai acelerar aquela transformação. Tipo É mais ou menos essa a ideia. É um arquétipo. Né? Chama-se arquétipo nos estudos que a gente vai de atrás. Tudo é arquétipo. Né? Então tem o arquétipo da borboleta, tem o arquétipo do cavalo, tem o arquétipo do cachorro, e cada um tem um significado energético. Cada um tem um significado energético. Isso é muito interessante. Mas voltando para o que a mente humana busca. Né? Então por isso que a gente tem que transcender o humano, porque essas crenças, essas ideias do ser humano é ultrapassada. Infelizmente, a gente não pode mais ficar segurando elas. A gente tem que transcender. Tem que vir ideias novas. Tem que vir ideias novas. E aonde que a gente busca isso? No universo. Mas a gente tem que transcender. Ou seja, começar a pensar além do humano. Das ideias que a gente tem hoje. Então, um jeito novo de fazer negócio, um jeito novo de tratar as pessoas, buscar ideias inovadoras para as coisas. Só que isso tem que ser num volume maior, que a mudança aconteça. Porque o planeta está mudando. Tudo começa a se complementar. Então, o humano que a gente vê hoje, amanhã ele tem que ser diferente. Ah, como assim diferente? As ideias novas. A gente não pode mais ficar preso nessas situações de hoje. A gente tem que transcender, a gente tem que resolver os nossos problemas. Não dá mais para ficar escondendo eles debaixo do tapete, como a gente costuma falar. Está tudo muito às claras, né, Rafa? Está muito visível. Para a nossa evolução, agora a gente precisa resolver. E a gente sabendo como é que a gente funciona, faz diferença.
porque a gente reprograma o jeito de ver as coisas. É assim mesmo, a gente coloca ideias novas na nossa própria mente. A gente vai de atrás, conhecimento diferente, conhecimento novo. Está cheio de conhecimento novo. Essas ideias ultrapassadas não dá mais para a gente, porque a gente vai ficar preso, estagnado. A gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir. Não é, a gente pensa da seguinte maneira, em pleno século XXI, a gente tem os problemas que a gente tem hoje com essa tecnologia. Não dá mais, não cabe mais nisso. A gente tem que mudar. Chegou a hora da mudança. E é mudar as nossas ideias, as nossas crenças. Então, toda crença nossa que causa medo, a gente tem que mudar. A gente tem que resolver a questão do medo. A gente não pode mais ter medo. Porque o medo paralisa a gente. Em tudo. A gente tem medo de... Sabe? A gente conversa bastante com as pessoas. Então, às vezes a gente conversa com os amigos, né, com as pessoas que estão solteiras ainda. Eles têm medo de construir família. Eles têm medo de casar, eles têm medo de ter filhos. E aí você pergunta por quê? Vem uma enxurrada de crenças negativas. Mas uma enxurrada. Então, onde é que a gente vai parar desse jeito que hoje em dia ninguém mais quer nem criar família? Quando a gente fala em trabalho, aí a coisa fica pior. Hoje em dia ninguém mais quer trabalhar. Porque, sabe, as pessoas associaram o trabalho com castigo. Coisa ruim, né, Rafa? E algo tão libertador, né? Sim. As pessoas associaram o trabalho como algo negativo. E ninguém mais quer trabalhar. Todo mundo quer ficar dependendo de alguém, de algo. Então, olha como a coisa vai se afinilando. Então, aí o que acontece? Começa a ter falta mão de obra, falta qualificação. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Então, a gente tem que começar a ajudar as pessoas a se libertar. Como que a gente faz isso? Libertando nós mesmos. Quando eu me liberto, como que a gente falou? Quando a minha consciência expande, em minha volta, as pessoas começam a se incomodar. Porque elas precisam mudar também. E é natural. Então, essas ideias ultrapassadas da mente humana, a gente vai ter que transcender elas, mudar. A gente tem que trocar. Com relação a tudo, família, trabalho, tudo que for negativo, tudo que gerar medo, a gente tem que passar por cima, transcender. Tem que buscar coisas novas. A gente não pode ter medo do desconhecido. Olha só. A gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. A gente tem medo de ser alguma coisa, de crescer, de ser importante. Porque os outros, o que os outros vão falar? Só que os outros não estão nem aí para nada. Aí eles não conseguem crescer, vai criticar quem cresceu. Só que se a pessoa começar a dar bola para isso, a pessoa também já não cresce. Estagnado, né? O que as pessoas falam por aí? A gente escuta demais isso. Gente boa não se envolve com política. Tá vendo como é que prende as pessoas? Aí, gente... São coisas mínimas, né, Rafa, que faz um estrago imenso. Sim, inconscientemente a pessoa vai se desviar da política, não vai nem querer olhar. Inconscientemente vai passar longe de política. E é um assunto super importante. Todo mundo deveria
dar sua opinião sobre isso, se envolver mais com a questão da sociedade. Mas não, olha como é que é criado as crenças e as pessoas associam. É o mesmo que as pessoas entregarem na mão de um político a sua própria vida. Porque o que ele fizer vai estar feito e pronto, você não está aí. Você não participa, você não quer entender o que está acontecendo. Mas tá vendo a sutileza do inconsciente nosso? Ah, gente boa, gente do bem, pessoa honesta, não participa de política. Cara, inconscientemente isso grava, a pessoa passa longe. Enquanto não mudar isso no seu inconsciente, vai ficar travado, preso a tua liberdade nessa questão. Então, ou nós começamos a nos conhecer, não precisa nada fora, é nos conhecer, é se libertar de dentro para fora. É trocar toda essa parte do que a gente pensa sobre humano, sobre sociedade, sobre o trabalho, tudo. Olha uma coisa interessante, que a gente vem buscando na história, né? As pessoas ficam com medo das mudanças. Medo das mudanças, né? Elas têm medo de novo, que não vá ter trabalho para todo mundo. A gente escuta isso direto. Quando surge algo novo, as pessoas recusam, não aceitam, porque aquilo vai trazer uma mudança, uma transformação, mas as pessoas têm medo de ficar sem. Olha que interessante. Ai, mas surgiu uma máquina nova lá e os empregos, as pessoas falam isso. Só que elas não conseguem ver além. Né? Porque elas estão presas. E é isso que a gente está tentando trazer aqui. Ó. Expande a mente, ó. Olha além. Busca lá longe. Olha quanto foi revolucionado nesses últimos anos a tecnologia. Quantos empregos novos surgiu. Quantos empregos velhos deixou de existir? É assim que evolui. Só que daí o que acontece? As pessoas começam a não querer sair da zona de conforto. Aprender algo novo. Que as pessoas têm na cabeça delas que aprendeu a pregar, né, com martelo e prego é pro resto da vida. Só que pro universo não é assim. O universo está mudando o tempo todo. E não é rodando, é dando pirueta. É dando cambalhota. As pessoas não perceberam isso ainda. Só que as pessoas estão acomodadas na zona de conforto. Olha quanta crença. Ah, vou trabalhar até um tanto, me aposento, não quero saber de mais nada. Às vezes a pessoa tem uma possibilidade, né, Rafa? E assim, o medo de sair da sombra, o medo de buscar o que ela realmente quer. No fundo, sabe que tem ali aquela coisinha lá dentro que pulsa. Mas às vezes o medo de falar não para algumas coisas, falar sim para outras. Às vezes o medo de confiar em si mesmo, porque muitas vezes é medo. A pessoa tem medo de confiar no próprio potencial, de fazer as coisas, de buscar, de realizar o que ela acredita que ela é capaz. E sair da sombra. Se a gente pegar... é muito libertador quando você começa a acreditar nos potenciais, se libertar dessas crenças, né? Se a gente pegar e for a fundo, né, o que a gente nos prende, lá embaixo está o medo. A gente tem medo de tudo. E foi colocado isso na cabeça da gente, e é colocado até hoje. Ah, não mexe nisso não. Quando a gente é criança, não mexe nisso não. Senão você vai... Não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. É não o tempo todo, não pode, não isso, não aquilo, não sei o quê. É medo. Não sai lá fora que o bicho vai te pegar. Sabe? Desde criança a gente é bombardeado por medo. A gente tem que se libertar disso.
E a gente se liberta disso como? Conhecimento. Conhecendo as coisas. Vai conhecer, sabe? Vai buscar, vai de atrás, se aprofunda no que você quer. Ah, eu tenho medo de tal coisa. Vai ver se é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa... Às vezes tem coisas que choca a gente, mas é pra gente mudar isso. Se chocou, é porque tem uma possibilidade ali de rever aquilo. Então, né, as pessoas que estão, entre aspas, no poder, prende quem está lá embaixo. É chefe, é um monte de coisa. Chefe, é patrão, é político, é empresário, é dono disso, dono daquilo. Eles querem prender, porque eles não querem sair da zona de conforto deles. E se as pessoas que estiverem lá embaixo, elas não buscar um conhecimento, não buscar força de vontade para sair daquilo, e olha que interessante, elas quando não saem, elas ficam na esperança que os lá de cima mudem. Não vai mudar. Você acha que alguém que está lá, na zona de conforto, no bem bom, vai fazer algo para as pessoas crescerem? É difícil. Não é o que a gente vê por aí. Eles querem manipular, né? O tempo inteiro. Lógico, vou sair da minha zona de conforto, ganhando meus milhões aqui, pessoal que se lasque. Então, quem quer a mudança? É cada um por si a mudança. Cada um por si. Não adianta ficar esperando o outro na esperança, na esperança e na esperança. E isso é colocado também. Isso é colocado também. É em música, é em propaganda, é uma esperança atrás da outra. Né? As pessoas, pode ver, as pessoas ganham, quando elas ganham, umas migalhinhas na esperança de ganhar mais. Olha como as pessoas são... Quem faz isso é inteligente. Né? Elas dão umas migalhas lá e falam, ó, vai vir mais, muito mais. E nunca vem. E as pessoas guardam aquilo na esperança de vir. Então, a gente tem que começar a acordar, despertar. A gente tem que despertar. Senão, não vai mudar. Entra ciclano, sai fulano e a coisa continua a mesma. Mas não precisa mexer em nada, é só mudar a sua consciência. Mudando a sua consciência, você muda a tua vida, muda o teu entorno, e aí a coisa começa a mudar. E o que é essa mudança? O que é esse transcender a mente humana, que a gente fala, esses pensamentos humanos? É buscar o que a gente já falou aqui nos outros vídeos, a iluminação espiritual. Não tem outro caminho. É esse conhecimento que a gente tem que buscar. Isso é libertador. As pessoas não têm ideia. Não é falado, não é comentado, não é divulgado. Por quê? Porque se liberta as pessoas de tudo. Do medo, da pobreza, da manipulação, da escravização. A gente é escravo. Escravo do dinheiro, escravo de trabalho. Quando tinha que ser tudo ao contrário, né, Rafa? Lógico. Ou você acha que trabalhar 30 dias por mês, ganhando um salário mínimo, é digno? As pessoas não param para pensar. As pessoas não param para refletir. E o pessoal lá em cima manipulando tudo. Manipula. E como é que chega a um ponto de dizer assim, ó, chega, acabou, basta. Iluminação espiritual, não tem outra saída. Porque aí você ganha uma consciência, você ganha algo que ninguém te tira. Ninguém te tira, ninguém te põe nada, porque aí você vai decidir o que você quer. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí você vai fazer o que você gosta. Aí você vai, sabe, você vai procurar o que te faz feliz, o que te traz alegria.
E se as pessoas falar, isso não se faz, isso não se aquilo, você nem escuta. Entra por uma orelha e sai pela outra. Você não está nem aí. Porque você já entendeu como é que o universo funciona. O universo funciona de um jeito. E esse jeito não muda. Serve para todo mundo. Só que nas crenças humanas aqui a gente fica preso. A gente fica preso na questão material. E aí fica fácil manipular. Vão perder não sei o quê, vão passar fome. Se vocês não fazerem, se vocês não forem para a esquerda, vão passar fome. Tá vendo que é tudo através do medo? É tudo através do medo. E eles já entenderam como é que funciona a mente humana. Como que a gente aprende? A gente aprende por repetição, por associação. Eles entenderam isso, fazem direitinho. Segue aqui, vão. Segue para cá, vão. É fácil. Lembra lá? Do cinema lá, pipoca? Põe o negócio subliminar lá. Vendeu 50% a mais do que tinha vendido. Por quê? Porque funciona. Funciona. E aí o que acontece? O que as pessoas trazem? Desacreditam. As pessoas desacreditam. Por quê? Porque realmente o pensamento é uma coisa abstrata. Você não consegue pegar. É abstrato. Então as pessoas que já aprenderam, já entenderam, elas mesmas manipulam, desacreditando. Pode ver o que tem, sabe? Tem muita questão que as pessoas desacreditam. Sentimento. Olha quanta coisa, se a gente buscar, tem negativo sobre sentimento. Por quê? Porque é libertador, só que ninguém quer que as pessoas se libertem. Aí elas focam em coisas que prendem, na esperança. Um dia vai mudar. Vai, um dia vai mudar. Ele passa o dia, vai mudar e vai mudar. E a gente fica nessa. E aí a gente começa a ter problemas. Ansiedade. A gente começa a ter ansiedade das coisas, não sabe nem de onde que vem. A gente começa a se estressar. A gente começa a perder a nossa paz. A gente começa a ver as coisas de um modo tão negativo que começa a entrar em depressão, que a gente não vê solução. É uma esperança que nunca chega. E é assim que eles manipulam a mente humana, esse pensamento humano. Como um cachorro correndo atrás do rabo, né, Rafa? E é fácil. É fácil. Tem uma questão que é psicologia aplicada. Você pega as pessoas, tá? Você começa a colocar pressão em cima das pessoas. Vê se não é bem assim que acontece. É problema. É um problema aqui, é um problema aqui, é um problema aqui, é um problema aqui. Começa a apertar aqueles problemas. As pessoas não aguentam essa pressão. E aí, o que as pessoas fazem? Elas fogem. Elas fogem. Chama-se fuga da realidade. Quando não, e é a mesma coisa, elas entram num estado de infantilidade. Entendeu? E aí, vira uma criança fácil de ser manipulada. Por quê? Porque as pessoas não conquistaram ainda a maturidade de enfrentar os problemas do jeito que tem que ser. E a gente fala isso porque é só olhar como é que está. Como é que está a civilização. As pessoas fogem dos problemas. É muito mais fácil. Quem comanda já entendeu. Então, beleza. Pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui, tal. Ninguém resolve nada. Já era.
E a gente pode fazer isso com uma, duas pessoas, uma nação, um país, o mundo inteiro. É fácil de fazer, porque as pessoas ainda não conquistaram a maturidade, ou seja, a iluminação espiritual. Não tão, nem sabe o que é isso. Porque quem já chegou nesse ponto, já expandiu a mente, ela não vai fugir da realidade, ela vai enfrentar. Porque ela já entendeu que os problemas é crescimento, é evolução. O universo funciona assim. Então a gente vai parar de chamar problemas, coisas, vai falar de desafio. E, por incrível que pareça, quando ela ultrapassa, supera aquele desafio, ela quer um maior ainda. Porque ela já entendeu como é que é. Aquele pequeno já não tem mais graça, já quer outro. E quer outro, e cada vez um desafio maior. Por quê? Porque E as cresce. coisas vão melhorando, né, Rafa? E Cresce, automaticamente vão evolui. melhorando. É o que a gente fala, ó. As pessoas surge algo novo, as pessoas não querem saber. Elas ignoram, elas saem correndo daquilo. Por quê? E se de primeiro momento não funciona, já abandona também, porque não tem força suficiente para seguir adiante o que quer. É mais fácil abandonar. Então tem coisas que, por exemplo, questão de tecnologia. Isso é um exemplo muito legal. Tem tecnologia que vai sair, vamos falar assim, vai sair do forno daqui a 20 anos, vai ficar pronto. E vai revolucionar tudo que a gente já viu. Então, tem empresas, tem pessoas que estão desenvolvendo algo só para daqui a 20 anos, que vai revolucionar tudo. O que a gente quer dizer com isso? O universo, ele capota, ele cabe. É rápido a coisa, só que as pessoas têm que andar junto. Tem que andar junto, em tudo. É só um exemplo para a gente entender como é que funciona o negócio. Então, as pessoas vão ficar sem emprego. Não vai ficar, se quiser. Porque sempre vai aparecer algo novo. Sempre. Só que as pessoas têm que o quê? Sair da zona de conforto, botar a mão na massa e aprender as coisas. Isso chama-se evolução. Também. Também é evolução. É igual quando a gente fala que o planeta está em evolução, está havendo as limpezas, e assim, às vezes, conversando, as pessoas falam assim, mas isso, a gente não vai chegar a ver isso, mas já está acontecendo. Então, são coisas assim que as pessoas às vezes não acreditam muito. E já está aí, né, Rafa? A gente está vendo tudo acontecendo diante da gente. Sim. E não vai ser daqui para 20 anos, não. Tem projetos que sim, são coisas. Mas o universo funciona de uma maneira mais, às vezes, bem sutil. E as pessoas não se dão conta disso. E é assim tudo. As percepções, às vezes, meio que... Então, a gente tem que nós temos que acompanhar essa mudança. Mas o que é essa mudança? É a nossa vibração. É a nossa vibração. A gente tem que andar junto com essa vibração. Ou seja, crescer sempre. Em tudo quanto é lugar que a gente possa. A gente crescer. Porque assim, o que as pessoas não entendem é o seguinte. Vamos falar assim, que quando fala em crescimento, as pessoas associam a outras coisas. Mas, completamente diferente, né? Exato. Uma empresa. O que é uma empresa? São pessoas. São pessoas.
tem alguém que é dono daquilo ali, que está vibrando, sabe? Grande. O cara pensa grande, a empresa começa a crescer. É ele que é a empresa. Só para as pessoas entenderem. Então, o que é o crescimento? É nós mesmos, a nossa vibração. É a nossa vibração que é o crescimento. É a nossa mente. A gente cria a realidade. O que a gente pensa, o que a gente sente. O que você sente? Sente medo? Cria medo. Cria medo. Sente amor? Cria amor. É uma forma da gente falar, cria-se amor, cria-se oportunidade. Se você pensa grande, cria-se grandeza. É assim que a gente funciona. E muitas vezes, né, Rafa, pensa grande, tem atitude de grande, mas às vezes joga ali no meio daquela energia algo que não condiz com aquilo que quer e acaba que anula. Exatamente, isso é muito interessante. Quem que pensa grande? Quem que é grande? O espírito. A nossa centelha divina que é grande. Aí, quem que joga essa energia baixa? A mente humana. A gente costuma falar que é o ego, né? É o ego da gente. É esses pensamentos, né, que a gente vem acumulando em torno da nossa vida, no dia a dia. E não precisa ser coisa muito grande, né, Rafa? Basta, coisa mínima, coisinha boba ali para se anular tudo aquilo de bom, de bonito, de gigante que você tinha ali. Exato. Porque o que a gente fala, para você criar alguma coisa, tem que ser 100%. Não 99%. 100%. Se for 99%, esse 1% da mente humana anula tudo. Anula tudo. Porque você não consegue ter a confiança, certeza, né, a certeza de 100%. Então a gente precisa mudar isso. E é simples. É simples. O que a gente tenta trazer assim, ó, quer mudar o país, quer mudar o mundo, não precisa você, sabe? É só você mudar a consciência. Não precisa você ir lá mexer, nada disso. É só você mudar a sua consciência. Muda É aquilo tudo. que a gente falou, e é aquilo que a gente falou no começo, né, Rafa? Às vezes é uma coisa grande, um movimento grande, só que aquela negatividade toma uma proporção maior do que o positivo, assim como a gente começou falando na live. E as pessoas não têm consciência disso. É assim como acreditar aí nas mídias, nessas coisas. É a mesma coisa. Só que isso funciona internamente. Você está com tudo ali legalzinho, formadinho ali do jeitinho que você quer. Mas se entra algo negativo ali, o negativo já esparrama, corre muito mais do que aquilo e anula aquilo que você tinha de bom. Se você injetou ali aquelas energias positivas, acaba anulando. Porque tem uma força, querendo ou não, tem uma força. Porque tudo é consciência. A gente já falou. Então, o que você tem dentro da sua consciência manifesta. Se você tem algo negativo, esse algo negativo vai manifestar. E vai atrapalhar a criação. Sabe por quê? Porque a criação tem que ser 100%. Você tem que ter uma certeza 100% ali. Entendeu? É isso e pronto, acabou. E pronto. Seja um sentimento de raiva, seja um sentimento de medo, seja qualquer coisa já anulou. Por isso que é tão difícil as pessoas saírem da situação que elas estão. Porque elas estão cheias disso. É raiva, é inveja, é ciúme, é orgulho, é vaidade, é competição. Sabe? É só sentimentos negativos. Então,
para a pessoa começar a sair, tem que limpar tudo isso. A gente chama de limpeza. Pega todo esse sentimento negativo e transforma tudo isso em sentimento positivo. É da noite para o dia? Pode ser, mas não precisa ser. Vai aos poucos, mas começa a melhorar. Começa a trabalhar. Ah, eu sinto inveja. Beleza, trabalha isso. Por que eu sinto inveja? Né? Muda. Por que eu sinto inveja? Nossa, sabe que faz sentido sentir inveja? Né? Por que eu quero o que a outra pessoa tem se eu posso ter? Conhecimento. Possibilidades é para todos. Olha o que é o conhecimento. Possibilidade é para todos. Isso é conhecimento. Ah, que medo de ser grande. O que será que vai acontecer comigo se eu for um importante? Aí muitas vezes entra aí a comparação, né, Rafa? Acontece o erro da comparação aí, começa a se comparar. Entendeu? O medo. Eu não quero, porque o Rafa vai me superar. Porque o Rafa vai fazer isso melhor do que eu. E é assim, acontece assim, a gente vê muito isso. E as pessoas não tomam consciência. Às vezes trilham um caminho perfeito, mas vacila num pensamento, num sentimento ali que não condiz com aquilo que ela quer. E é onde o trenzinho ali sai do trilho. Saiu um pouquinho. Desencarrilha. Desencarrilha tudo. Então, a coisa, ela é sutil. Ela é muito sutil. Só que é poderosa ao mesmo tempo. Mas a gente tem que fazer o que a gente tem que ser feito. A gente tem que buscar essa limpeza. Trocar essas crenças. Quando a gente fala assim, mas como que faz isso da noite para o dia? A gente deixa de ser humano, entre aspas, e começa a ser espiritual. Aí é da noite para o dia. Se você consegue largar o teu humano aqui e começar a expressar a tua espiritualidade, é da noite para o dia. Muda tudo. Agora, se você não consegue, vai no processo. Vai aos poucos. Vai trabalhando. Vai buscando. Vai fazendo. Vai transformando. Até chegar a um ponto que o espírito se expressa. Né? A centelha divina vem à tona, que a gente chama. Aí é amor, aí é alegria, felicidade, prosperidade. É olhar para o outro e falar, eu sou ele sou eu, sabendo da individualidade, da personalidade de cada um, mas olhando para aquilo, o que eu estou fazendo para mim, se eu fizer para mim, eu vou fazer para o outro, se eu fizer para o outro, eu vou fazer para mim mesmo. Então, onde cabe aí o medo, a inveja, sentimento de querer ser melhor do que o outro? Como que vai funcionar? Aonde que vai ter competição se todo mundo é a mesma centelha, tem a mesma centelha dentro de si e tem o mesmo potencial? Tá vendo por que é importante deixar de ser a mente humana? O ego, a gente chama de ego. Porque o ego compete, porque ele pensa pequeno. Ele pensa em termos só de planeta. Sabe? Então tem que competir, tem que ter mais que os outros, porque senão falta, porque senão eu vou ficar sem. E o status, né? Eu tenho que ser o primeiro, porque eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ganhar de todo mundo. Isso é coisa humana inventada para as pessoas se estraçalhar e ficar presa nisso. Porque quando você solta essas coisas, deixa de lado, vem a tua essência. Quando vem a tua essência, você tem o conhecimento, você sabe como é que funciona. Aí hoje você é homenageado, amanhã você homenageia alguém. E é a coisa mais
importante que tem, é uma coisa mais prazerosa que existe. É alegria, felicidade para todo mundo. E se o outro lá não consegue ser homenageado, você vai lá ajudar para ele ser. Então, muda tudo. Para aquela questão de, sabe, de dividir as coisas, você começa a multiplicar as Eu coisas. tenho, o outro não pode ter. Se eu sou, o outro não pode ser. Se eu cresço, o outro não pode crescer. E se Entendeu? hoje eu tenho algo pequeno e o outro tem grande, amanhã eu posso ter um negócio grande, a pessoa pode ter a coisa pequena. E tá A tudo gente se bem. sentir feliz, porque o sucesso do outro automaticamente é o nosso também. Não Então, tem quando você. como dividir isso. É multiplicar. E o que acontece hoje é a divisão. As pessoas vivem num mundo onde tudo tem que ser dividido. Todo mundo tem que ser primeiro lugar, todo mundo Entendeu? tem que ganhar, todo mundo tem. Então, é uma coisa que não cabe mais na, na vibração que o planeta está. Não é assim que funciona. A alegria do outro é tristeza. A minha tristeza, se o outro está feliz, eu tenho que ficar triste. Por quê? Se a energia é uma só. Então, se a gente não mudar essa mente humana, a gente vai sofrer. Vai sofrer demais. Porque não cabe mais no planeta esse tipo de pensamento. As pessoas destroem a natureza, que é tão importante para a vida humana. As pessoas destroem, estão nem aí. E daqui a pouco o planeta vai reclamar. A natureza Aí vai reclama quando reclamar. acontecem as coisas, né? Pois é. Está vivendo. A gente deu uma travadinha, Rafa. E as pessoas acham que para a gente estar vivendo uma vida de 80, 100 anos, né, vai acabar tudo. Não é assim que funciona, porque a gente vai voltar para recuperar esse planeta. Não tem saída. A gente vai estragar ele, a gente vai voltar para arrumar. Pra consertar. Amanhã eu vou consertar esse planeta. Todos nós vamos. Porque é assim que funciona. Esse planeta é a nossa morada e ponto final. Por mais que a gente deixe, né, da vida física por um tempo, a gente vai voltar. Porque a gente precisa evoluir junto com o planeta. Então a gente tem que tomar esse cuidado com ele agora. Tá, pode começar um pouquinho, beleza, mas a gente tem que mudar essa mentalidade. Sentir amor pelas coisas. Olhar com mais carinho as coisas. Porque E pensar, né? Eu quero voltar do mesmo jeito que eu fui? Ou eu quero melhorar aqui para voltar melhor? Então tudo depende, né, Rafa, dessa passagem aqui, como a gente vê, como a gente faz, como a gente cria as coisas, como a gente evolui. então, as pessoas não conseguem sair da mesmice porque elas pensam da mesma maneira. Elas têm que mudar o pensamento. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Se você começar a pensar diferente, vai ver que a coisa vai mudar. E é simples a gente analisar isso. Olha, um exemplo simples aqui. Se você é acostumado a acordar às 8 horas e você mudar o seu pensamento e falar assim, não, vou acordar às 7. Mudou. Mudou. Mudou das 8 para as 7, num pensamento. E o resto? O resto é a mesma coisa.
é a mesma coisa, só que as pessoas não acreditam nisso. Não acreditam que o emprego que ela quer, a família que ela quer, a viagem que ela quer, ela mesma cria na sua consciência. É só pensar, acreditar e deixar acontecer. Fazer o que tem que ser feito. Vai ser realizado mais cedo ou mais tarde. Aí, esse mais cedo ou mais tarde vai depender de quanto a pessoa está melhorando as questões negativas. Quantos pensamentos negativos ela tem por dia, quantos sentimentos, tem que limpar tudo isso. Então, vai lá e reprograma toda a sua mente. O que eu tenho na minha mente que eu preciso mudar? Ah, eu assisto um filme de violência, eu fico com raiva. Oh, será que é legal ficar com raiva? Tem que mudar. Então eu preciso mudar isso. Ah, eu assisto um filme. De vigília, né, Rafa? A gente começa a ficar em estado de vigília. E a gente vê isso o tempo todo, se a gente prestar atenção. Ah, vou assistir um filme, ver alguma coisa, me deu medo. Oh, por que eu fiquei com medo? Eu vou trabalhar nisso. Ah, me deu uma ansiedade aqui. Vou trabalhar a ansiedade. E acreditar no que a pessoa quer. Né? Quer a viagem, quer o emprego, quer sei lá, o que você quer conquistar, o que você quer realizar. Pequeno, grande, não interessa. Mas você tem que acreditar naquilo e limpar os negativos. Ah, eu tenho um trauma de infância quando eu tinha 10 anos. Vai lá e resolve. Resolve esse trauma. Troca o sentimento. As pessoas trocam o sentimento. Se você lá, quando você tinha 10 anos de idade, seu pai te xingou, né, te maltratou naquele momento, você ficou magoado e traz isso para a sua vida, você pode mudar isso. Vai lá, troca a mágoa por perdão, resolveu o negativo. Está resolvido. E você pode fazer isso com tudo. Aos 15 anos, eu fui numa entrevista de emprego, né, e a pessoa falou que eu não era capaz, que eu não era capacitado. Aquilo te frustrou e você carrega isso para sua vida, vai lá e muda isso. Perdoa a pessoa, se convence que você vai se capacitar, que você pode, que você é capaz, você é um espírito, você é uma centelha divina, criadora das coisas. Você muda o sentimento associado aos fatos. Seja na infância, seja onde for. Outra coisa que você pode fazer, gente que já morreu, gente que já desencarnou, você pode pedir perdão para ele. É o mesmo sistema. Entendeu? As pessoas ficam às vezes presas com pessoas que já desencarnou, que já morreu. Pede perdão. Não interessa onde que tá vivo em algum lugar do universo. Fica é energia. Aquele sofrimento, né? Exato, um sofrimento, uma culpa desnecessária. Vai lá, pede perdão, conversa mentalmente com a pessoa, explica o que aconteceu, sai dessa angústia. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Então veja que você pode mudar a tua vida inteira dessa maneira. Tudo que você associou aos fatos, você desassocia tudo e coloca algo novo. Você afirmou lá atrás, quando você tinha 18 anos, né, você afirmou para você mesmo que você é pobre, vai morrer pobre. Isso você está arrastando isso há mais de 30 anos. Vai lá e resolve. Declara diferente. Eu vou ser rico, eu vou ser próspero daqui para frente, ponto, acabou. Conversa com você mesmo quando você tinha 18 anos lá e muda isso. É tudo energia, é tudo mental. É um pensamento. Você muda a tua vida assim, ó. Com conhecimento. Busca conhecimento. É trauma, é bloqueio, é crença,
É uma declaração que você falou, que aquilo te perturba, você pode mudar o que você quiser. É que alguém falou, porque eu escutei que fulano diz que a vida é assim. E você está vendo que não é. Então você vai lá e fala pro fulano, na tua mente, na tua mente. A vida é Isso é assado. seu, não é meu. Eu acredito assim. Exato. É assado a vida, é diferente. Pronto, mudou. Você acredita Tá no aí, novo? tá Mudou. aí de novo aquele assunto, né, Rafa? Compra o que a maioria diz. Então você vai buscar dentro de você lá o que, que você tem de negativo, vai vir. Né? Vai vir. Se você perguntar para você mesmo, vem. O que, que eu preciso mudar? O que, que me trava? O que, que me bloqueia? O que, que não me deixa eu crescer? Vai vir para o teu consciente. Aí você muda. É alguma coisa que você ouviu? É alguma coisa que você ouviu, que você viu, que você assistiu? É um filme? É uma música? Vai vir na tua cabeça. Você fala, poxa, preciso mudar essa frase. Entendi, olha aqui que está pegando. Você muda tudo a tua vida. Daqui para frente. Você faz um novo futuro. Você muda a sua consciência. E aí você limpa a tua negatividade. Aí você Muda a começa, energia, muda a vibração. Aí você vai ver que você começa a ser feliz, você começa a ser alegre, você já começa a não se importar com o que as pessoas falam. Aí aparece um problema, você vai lá e resolve. Se não conseguiu resolver, você vai de novo. Se não conseguiu, você vai pedir ajuda, ou você vai buscar conhecimento, mas você vai superar aquilo. E é assim que a coisa funciona, porque você não está tendo mais coisas negativas. Você passou de um estado negativo para um estado positivo. Você está começando a ser positivo. Aí o que você pensa, o que você quer, você começa a realizar, as oportunidades começam a aparecer do nada. Coisa que você achava que nem existia, começa a aparecer as oportunidades. Você está positivo. Aí você vai deixando o ego de lado, porque o ego vai te confrontar. Esses pensamentos humanos vai te confrontar. Vai vir na tua cabeça. Mas você não é capaz. Será? Será que você vai conseguir? E se você não conseguir, que vergonha. Quantas vezes você vai fracassar? Vem. É normal. Mas aí você já aprendeu a superar. Já aprendeu a superar. Quando vir, você vai mudar na hora. Aí vai bater aquele medo, aquele frio na barriga. Normal, ok. Aí você fala assim, não, pera lá, isso aqui, vou mudar. Aí você muda, troca. E você vai fazendo isso o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque tem coisas que é da gente, e a gente muda. Só que tem coisas que vai vir de fora, é normal. Todo mundo pensando, a gente capta essa energia dos outros, pensamento dos outros. A gente Só pode que não saber. a gente consegue detectar o que é nosso. A gente sabe exatamente, a gente sente. A gente não vai ler o pensamento dos outros, não estamos nesse nível ainda, mas você vai sentir, né, um negócio ruim, um sentimento negativo, uma frustraçãozinha aqui, um negócio aqui, mas você vai estar positivo, você passa e você vê que não é seu. E aí para frente, crescimento. Bota na cabeça. A gente tem que crescer o tempo todo, melhorar o tempo todo. É em tudo. É no trato com as pessoas, é na nossa paciência, é no nosso amor, é na nossa alegria, é na nossa felicidade. A gente tem que crescer nisso o tempo todo. Se não tiver crescendo, alguma coisa está errado. Se você está frustrado, se você está incomodado com alguma coisa, se você não está contente com alguma coisa, vai ver o que é dentro da sua própria mente. Alguma coisinha ali está precisando ser resolvido. E se você perguntar para você mesmo, a resposta vem. Vem mesmo. Certo? Muitas das vezes o que as pessoas fazem? Tem medo.
Medo de descobrir o que tem nelas mesmo. É isso que às vezes a gente fala. A resistência, muitas vezes, é isso. As pessoas descobrir o que elas têm dentro dela mesmo para ser resolvido. Então, E a às vezes pessoa, até sabe, né, Rafa? a maioria das vezes a gente sabe, só a gente não quer enxergar. Mas tudo bem, faz parte. Só que faz parte até um certo ponto. Tem que trabalhar, né, a coragem de enfrentar. Vai chegar um ponto que vai ter que enfrentar. Seja lá o que for. Não importa. É resolver. Vai resolver. E com conhecimento fica um pouco mais fácil. Você sabe como é que funciona. Aí você vai lá, né, desassocia alguma coisa daqui, associa outra coisa lá, pá, mexe aqui, mexe lá. Então busca conhecer isso, estuda, se aprofunda, né? Deixa da zona de conforto e vai de atrás das coisas. Não se limite à mente humana. A mente humana é uma ferramenta só para a gente estar vivenciando aqui. É só uma ferramenta. Nós somos muito maior que isso. A nossa capacidade é infinita. Que a gente não percebeu ainda. A gente não entendeu isso ainda. A gente está preso a uma mente humana. Mas a nossa capacidade é monstruosa. E chegou o momento de nós descobrirmos isso. Deixar a nossa luz brilhar. Chegou o ponto. Deixa a tua luz brilhar no que você é bom, no que você gosta de fazer, como você gosta de tratar as pessoas. Deixa sair. Compartilha o que você tem de bom dentro do seu coração. Deixa aí. Transborda mesmo. E a hora que tiver que limpar alguma coisa, limpa. Surgiu uma energia negativa, surgiu um pensamento que não é legal, surgiu uma emoção, um sentimento que precisa mudar, muda. É programa, né? Muda rapidinho, exato. Ah, Sara, mas eu preciso pedir perdão para minha mãe. Vai lá e pede. Vai lá e pede. Ah, mas eu não consigo. Por quê? Porque você associou alguma coisa na sua mente. Muda isso. Muda. Ah, se eu chegar lá, minha mãe vai brigar, vai falar um monte de coisa para mim. Troca isso dentro da sua mente. Como que você vai chegar lá? Você vai chegar lá e vai pôr, quando eu chegar perto da minha mãe, eu vou ser calmo, tranquilo, vou falar o que eu tenho que falar com amor, com carinho. Reprograma sua mente. Só que o que é essa reprogramação? Você tem que acreditar, ser sincero. Sincero com você mesmo. A mudança, a gente fala a mente, mas a mudança tem que ser na consciência. É um pensamento e um sentimento. Tem que mudar isso. Tem que mudar. Senão, onde que as pessoas falham nessa questão, né, da mente? As pessoas, muitas das vezes, não acreditam, aí não muda. Aí não muda. Se você não acreditar, não muda. Agora, se você acreditar realmente, a mudança é rápida. Ah, eu não gosto de mim porque eu chego nos lugares, sinto vergonha, sei lá, da minha voz, sinto vergonha do meu jeito. É isso que você tem na sua cabeça. Você associou isso com você mesmo. Muda isso. Muda uma vez, duas, 10, sei lá, na 20ª você consegue. Não para. Insista. Né? Você sabe do que você não gosta, então começa a trabalhar o que você gosta. Ah, eu vou chegar, vou falar bonito, vou falar diferente, né? Vou me expressar melhor, vou me arrumar de outra maneira. Tudo dentro da sua mente primeiro, mas tem que acreditar. Você muda rapidinho. E é o que a gente falou lá atrás. A gente aprende por repetição.
repetição. Então, quanto mais eu repito algo, melhor eu fico. Você não sente seguro em fazer certas coisas? Repete, treina, trabalha em cima disso. Vai dar certo. Porque a gente Olha funciona nós aí, né, assim. Ralf? Olha nós aí. Nós começamos com a cara e a coragem, nós, como diz o outro, a gente deu um A gente vai tropeção melhorando. ali, mas cada dia vai dando. O que é importante? É a gente ter a vontade de fazer. É a vontade de fazer e não desistir. O som às vezes dá uma travada, não sai legal. Mas são coisas que a gente vai resolvendo. Vai buscando superar isso. Às vezes a gente fala, não gosta muito do que falou, esqueceu alguma coisa. Precisava ter falado tal assunto. É assim. Mas a gente vai trabalhando isso, a gente não vai se culpando, a gente não se culpa, a gente não se frustra, sabe? A gente não se põe pressão demais no que não tem significado. A gente deixa acontecer, fala, beleza, não foi dessa vez, vai da próxima. E a gente vai melhorando. Agora, qual que é o ponto positivo que a coisa anda? É o sentimento. É o sentimento. E o que a gente fala, que as pessoas têm que entender, é um sentimento que cria as coisas. É amor. Quando você faz um negócio com amor, dá certo, uma hora ou outra dá certo. Mesmo que acha que deu errado, deu certíssimo. Por quê? Exatamente. Porque é tudo energia. Importante é a energia que você emana. Você está ali com vontade de fazer, seu coração está entregue naquilo ali. E está tudo perfeito. Às vezes, uma coisa que para muita gente, é errado, não está funcionando, não está dando certo, para a gente está tudo tranquilo. E a gente vai lá e consegue fazer o que precisa, né? E fazemos feliz, graças a Deus. Que a É o mais interessante. gente tem que entender. O que as pessoas têm que entender é que toda a nossa ação, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, vai com uma energia do que a gente sente. Vamos falar assim, ó. Pode travar o vídeo aqui, ó, e as pessoas não escutar. Mas a energia emanada vai. A energia que a gente emana vai. Por isso que a gente fala muitas vezes assim, ó. O que você está sentindo vai emanar para o outro. Vai emanar para o outro. Não precisa estar junto. Um sentimento meu aqui chega na China rapidinho. Não tem barreira. Chega em vocês rapidinho. Não tem barreira. E o sentimento de vocês vem para mim. É uma troca. Então, o que eu emano vai até vocês. O que vocês sentem vem até mim. A gente está trocando energia. Claro que aqui a gente tem que falar, tem que pensar. Mas o que realmente importa é a energia que é emanada do meu sentimento, do seu sentimento. A gente troca energia o tempo todo. Então veio, ó, o cara lá falou besteira, falou não sei o quê, não é um bom orador, isso e aquilo. Beleza, e a energia que o cara emana? E a energia que a pessoa emana? Às vezes é um amor tão grande que para quem percebe o que ela falou não faz diferença nenhuma. Lá, antes das palavras chegar, a energia já foi. Com as palavras que eu vou falar. Manifestou, né? Uhum. Por isso que a gente fala, muda o mundo, quem muda a consciência. Porque o teu sentimento
da consciência, o amor que você emana, vai para o planeta inteiro. A gente não está vendo, mas quem já entendeu sabe disso. Faz muita diferença a gente sentir amor pelas pessoas, mas mais que isso, por nós mesmos. E aí você transborda esse amor e deixa acontecer, deixa aí. Não tem aquela pessoa que você se sente bem conversando, às vezes nem é um assunto interessante, mas vamos ficar perto daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma energia muito boa, né? Emana uma energia muito boa, emana um amor, um carinho. E todo mundo pode, todo mundo tem esse potencial. Por isso a gente fala, limpa as energias negativas, limpa. Para começar a sentir o positivo. Queira sentir esse amor, queira sentir essa energia. A gente fala assim, ó. Vamos falar assim, ó. A energia criadora. Quem é a energia criadora? É a energia criadora, só que a gente fala de Deus. Beleza, dá o nome que você quiser. Aonde está Deus? Deus está em tudo. Ah, então o que falta? Falta as pessoas perceber isso. O dia que as pessoas começar a perceber que Deus está em tudo, elas vão sentir. E é diferente. Tudo muda. Deixar de imaginar que Deus é um ser que está separado da gente, que ele está lá num lugar, a gente está aqui. É olhar e ver no outro, é olhar e ver no animal, é olhar e ver numa planta, é olhar e ver no sol, é tudo. É tudo. Ah, mas eu tenho umas crenças aí com o tal do Deus. Tal. Então, muda. Põe a energia criadora, põe a energia divina, põe o universo. Não tem problema. Mas quando você sente essa energia, esse que é o detalhe. Quando a pessoa sente, as coisas começam a mudar. E as pessoas se pegam tanto no formato, numa crença que ela mesma cria na mente, e às vezes pratica o mal para o outro, e esquece do que o outro representa. O outro está ali, é o Criador manifestado, assim como nós. Então, assim, como você diz, eu acredito, eu amo, se você não consegue olhar para o próximo e enxergar o que está ali diante de você. Entendeu? E ele aparece de várias formas para a gente. Às vezes é numa mão estendida, às vezes ele está ali te dando a mão, pedindo a sua mão, e você não consegue perceber isso, que não é um outro ser, entendeu? É ele que está ali na sua frente. E você muitas vezes se recusa, você faz o mal para outra pessoa, achando que ele está aqui. Ele é um ser intocável. E não, ele está ali o tempo inteiro presente, se movimentando, te sentindo, te percebendo. E as pessoas não tomam essa consciência, entendeu? Que ele está aqui, ele está presente o tempo inteiro. E trabalhando ao mesmo tempo isso em você, em todos nós. Então, o que falta? Falta as pessoas perceber isso. Perceber. Sentir. Então, quando a pessoa fala assim, você cria... A gente já falou, você cria sua realidade. Quando você distancia dele, é isso que acontece. Mas esse distanciar é modo de dizer. É que você não está sentindo ele, que ele está ali com você o tempo inteiro. Agora, quando você muda a sua consciência, troca de crença, ele está em todo lugar, tudo muda. Porque aí você começa a sentir. E aí você vai lidar com uma força que é
criadora, que é amor puro. Como é que vai dar errado isso? Não tem como. E aí começa a perceber, olha, imagina, é imaginação, pode ser. Imagina Deus em tudo, mas coloca Deus nos teus problemas para você ver o que acontece. Começa a colocar Deus nas confusão que você vê por aí, imagina. Por que imaginar? Porque é assim que a gente vai começar a perceber Ele, a sentir. Você começa a mudar de dentro para fora. Porque o que era... A mesma situação, Rafa, você pode perceber. Às vezes as pessoas, por ego, eu falo que às vezes é o ego. Você passa num lugar por condições social, um pedinte alguma coisa, vai até você, aí você para e analisa. Quem que está ali? Será que ele não está ali? Entendeu? É você ter essa percepção que ele também está ali. Não tem diferença. E às vezes ele está, te testando, buscando em você algo que ele precisa sentir, que ele precisa perceber. E às vezes você vê esse distanciamento. Aí você começa a se questionar. Por quê, né? Tratar de forma diferente se ele está presente em nós o tempo inteiro. Essa mudança, as pessoas precisam começar a mudar isso. Quando a gente percebe essa energia, as coisas mudam. Como que elas vão mudando? Vamos tentar dar exemplo. No que as pessoas verem prejuízo, vamos falar assim, você vê lucro. No que as pessoas verem confusão, a mente humana vê confusão, vê briga, você vê paz. Se você conseguir entender isso que está falando, a vida vai mudar. Aonde as pessoas verem discórdia, né, verem atrito, verem confusão, você vê amor. Você percebe amor nisso. Aonde as pessoas verem doença, né, verem calamidade, verem miséria, a pessoa começa a ver luz, começa a ver saúde. A vida é só saúde. Só que o humano enxerga diferente, cheio de crença. Ah, mas eu estou vendo que a pessoa está doente. Não, ela não está doente. Aquilo é um processo que vai fazer bem para ela. Encara diferente, entenda diferente. Tudo muda. É uma forma de evoluir, né? Até mesmo a morte muda. Você não vai enxergar mais morte, vai enxergar vida. A hora que você entender isso, a tua vida muda de cabeça para baixo, muda tudo. Você dá um pulo de 360 graus. Você começa a entender como é que o universo funciona. Como Deus age, muitas vezes, como Ele faz as coisas. E você vai entender que é tudo para o bem, tudo para crescer, tudo para evoluir. Aí você não vê necessidade de briga, de guerra, de um monte de coisa que as pessoas fazem. Você não vê necessidade porque não precisa. Não precisa sofrer, não precisa passar por certas situações, não precisa. Se a pessoa entender como é que a coisa funciona. Começa a sentir o universo, como ele se movimenta, qual é a movimentação dele, aonde que você está, que você faz parte dele. E uma coisa que as pessoas não entenderam ainda, cada pessoa é muito importante. Cada bactéria no universo é importantíssima. É um equilíbrio. O universo é um equilíbrio. Cada ameba do universo é
importante. Então, por que as pessoas se menosprezam, se diminuem tanto? Pensamento Diferenciam, né? humano. Separa Deus Pensamento da gente. humano. Falta de perceber o Criador. Falta de perceber o Criador. O Criador está na bactéria? Tá. O Criador está no vírus. O Criador está em tudo, porque é um equilíbrio. E se você entende isso, você entende que tudo faz parte do universo. E cada qual no seu devido lugar. Às vezes as coisas dão uma saída do lugar. É aí que entra o ego. O ego tira as coisas do lugar. Vai deixando de não deve, vai decidir onde não deve. Começa a criar pensamento que não tem sentido. Por isso que a gente fala que é ilusão. O ego começa a criar umas ilusão e tá tudo bem. Só que isso traz sofrimento. Por que traz sofrimento? Para as pessoas voltar no caminho de novo. O ego cria a separação até de Deus, da gente mesmo. O ser humano criou Deus, né? O meu Deus, o Deus do outro, brigam por causa de Deus, fazem guerra em nome de Deus. O ser humano, o ego do ser humano criou isso. Imagina, né? Então Deus criou tudo. Ou ele criou tudo ou não criou. Então ele criou tudo. Aí dois povos, um vai se guerrear com o outro, se destruir em nome de Deus. Não faz sentido, né? Se ele criou os dois povos, por que um vai destruir o outro se é criação? É só a gente começar a pensar, começar a refletir nessas coisas. Cai tudo por terra. A gente abandona isso aí rapidinho. Faz sentido. Faz sentido dois povos, né? Criado pelo mesmo ser. E aí cada um cria um Deus diferente, que o meu Deus vai vencer, e fazem um monte de coisa lá que para chamar Deus, não sei o quê. Vai fazer justiça, vai... Exato. Aí Deus está com nós, vamos vencer a batalha, a guerra, tal. Seu Criador é um só. Ele criou os dois para... Né? Ele está ali no meio dos dois, é só perceber. Então não faz sentido certas coisas. E a gente começa a perceber isso quando a gente expande. E essa expansão que a gente fala, esse conhecimento, vem junto com perceber onde está o Criador. Está dentro da gente mesmo, está na mão da gente, está na roupa que a gente veste, está em tudo. Quando a gente entende isso, a vida muda. E sempre vai mudar para melhor. Sempre. Tudo fica diferente. As pessoas começam a viver a vida de verdade. Porque o ser humano, ele sobrevive. Ele sobrevive. E sobrevive em péssimas situações ainda. É um vazio existencial, sabe? É fuga da realidade. É os vícios que só traz prejuízo para eles mesmos. Então falta o quê? Falta essa percepção, porque isso muda tudo. Você entra num outro patamar de existência, você começa a viver a vida de verdade. Aí você vê que aquela fuga, né, aquele vício, não faz sentido você ter aquilo. Porque o que você sente na vida realmente é 1000 vezes mais forte. O prazer de você se conectar, de você perceber o Criador é muito maior do que um vício prazeroso de qualquer coisa na Terra. Mas é muito maior. Só que as pessoas ainda não entenderam. Não entenderam. Então ficam na busca e na fuga ao mesmo tempo. Achando que aquilo... Uma busca desenfreada que não leva a lugar nenhum.
Exato. E aí, quando não encontra, fuga. Foge. Então, foge para os prazeres momentâneos. Então, foge para os prazeres momentâneos. Mas aquilo passa. Agora, quando você se conecta com a existência da vida, você começa a ter esse prazer o tempo todo. As pessoas não entendem isso. É uma felicidade, é uma alegria, cada um no seu nível, mas tem. Você está sentado, você está feliz. Você está deitado, você está feliz. Você está caminhando, você está feliz. Porque o Criador preenche o teu vazio existencial que falta. E falta porque a gente não percebe essas pequenas coisas. Alegria, felicidade, prazer nas coisas. A gente não sente isso. A gente busca são coisas em que algo não precisam, momentâneo. são coisas que não precisam de grandes eventos, né, Rafa? Então a gente busca esses prazeres fora, sendo que a gente tem dentro o tempo todo. O copo de água fica mais saboroso, sabe? É diferente, gente. Só que não tem como a gente expressar isso em palavras. As pessoas têm que aprender a sentir. Aprender a sentir. E aí você vê, quando você chega nessa consciência, você vai largando a vida mundana. É verdade. Mas não a vida mundana saudável. É a vida mundana que te prejudica. A vida mundana saudável fica muito mais saudável, mais prazerosa de você viver. Você gosta de viver, você gosta de estar aqui. Tudo que você vai fazer é um êxtase maravilhoso. Falar com alguém, tomar um copo de água, coisas simples, sabe? Aquilo te transborda de alegria e felicidade. Tudo que você vai fazer, você não precisa buscar num vício, numa questão, sabe? Você não precisa mais ir buscar esse momento. Você já tem. E daí eu vou deixar então de fazer as coisas? Não, óbvio que não. Você vai continuar fazendo tudo que você gosta. Mas você vai perceber muita mudança. E vai gostar. Eu vou deixar de ir na balada, vou deixar de dançar. Não, pode ir. Só que você vai se divertir muito mais. E diferente. Vai deixar de ir na festa junina, vai deixar de ir num bailão. Não vai. Você vai curtir, só que é diferente. E muitas pessoas não vão nem perceber. Não vão nem perceber. Você começa a se arrumar diferente. E não é para ninguém, é para você mesmo. É para você mesmo. Porque você está tão em êxtase, que você quer transbordar aquilo. E você vai transbordar em você mesmo. Você vai mudar em você mesmo. Às vezes você vai ficar em casa, vai colocar uma roupa super que você gosta, as pessoas não vão entender por quê. Mas é porque você está transbordando de alegria. Você transborda de felicidade. É um prazer você estar com você mesmo. E você vai dividir isso com os outros, sem interesse nenhum. Isso que é o interessante. Você não tem interesse nenhum daquilo. E você não vai se importar o que as pessoas vão falar. Eu vou deixar de falar. Você vai estar bem com você mesmo. Você vai estar seguro das coisas. Você vai estar confiante. O medo já foi embora daí. Vai ter medo de quê? Você é dono de você mesmo. Você vai tomar suas decisões. Você vai... mas foi errado. Tudo bem, mas você tomou a decisão. Foi do teu gosto. Foi da tua consciência. Errou? Faz parte. Aprendeu? Aprende. Vai de novo. Sabe? Quantas vezes for preciso. Eu tenho que mudar. Então muda. Eu não quero mudar, tá bom assim, então fica. Mas seja consciente disso. Seja consciente. Seja você mesmo. Com você mesmo.
Ah, vou cortar o cabelo por causa do outro. Não, corta o cabelo por causa de que você gosta. Faz o corte radical, não sei. Pira, criatividade, sabe? Expressa aquele amor, aquela alegria, aquela felicidade que você percebeu a força, né? A energia do Criador em você, aquele amor que transborda. Sentiu vontade de ajudar alguém na rua, um mendigo, vai lá e ajuda. É teu, faz o que você quiser. Só esteja Não em importa o paz que com o os outros que vão você está falar. fazendo. Não. Sinta paz no que faz. Então, quando você entra nessa conexão, você percebe muita coisa. Muita coisa. De você, dos outros, do mundo, do planeta, do universo. As coisas não se apresentam, se rasgam diante da gente. Sem força, sem... E é essa que é a mudança. Quanto mais a gente se conectar com o Criador, porque qual que é a ideia da evolução? É voltar para Ele. O Criador criou nós, largou nós no universo, ó, vai viver a vida. Só que a tua caminhada é voltar para mim. Esse voltar para mim, a gente não tem outras palavras para explicar, é assim mesmo. Esse voltar para o Criador é essa união. É esse amor que é para todo mundo. Voltar para casa e voltar melhor. E esse amor que eu tenho, vocês têm, aí a gente vai trocar isso em outro nível. É outro nível, que a gente não faz ideia, às vezes. A gente não tem ideia como que é. Aí não existe sofrimento, aí não vai existir pobreza. E a gente pode fazer isso aqui agora. Não precisa virar anjo, não. É aqui já. É só a gente ter essa percepção da criação. Não tem preconceito, não tem maior ou menor. É diferente. E assim caminha a nossa evolução para esse patamar. Esse amor divino que a gente vai transbordar. Aí vai. Cada um no seu nível de consciência. Mas vai. E cada vez crescendo mais. E cada vez aumentando isso. Que é essa o nosso caminho para a evolução. E a gente não vai deixar de fazer nada, não. A gente vai continuar comendo, se divertindo, trabalhando, andando de carro, de moto, de avião, de helicóptero e mais alguma coisa que vão inventar por aí. Você vai praticar seu esporte, vai praticar sua dança, vai construir, vai realizar os seus sonhos, tudo a mesma coisa, mas num outro nível de prazer, de alegria incomensurável. Você vai prestar atenção em cada realização, em cada coisa. O teu aprendizado fica mais rápido. Você vai ver, a hora que você começar a entender isso e fazer essas mudanças, você vai ver que coisa que você levava um tempão para aprender, você vai pegar muito rápido. Porque não tem mais nada que te prenda. Não tem mais nada que te segure, te trave. Porque você já entendeu que você é capaz. Você é capaz, tua capacidade é infinita. Então o teu aprendizado vai ser rápido. Para quê? Para você resolver as coisas e resolver outro desafio, e querer mais um, e crescer e evoluir. Nossa, não tem nem... E sempre assim. As pessoas que vão ficar em sua volta vão ficar... Aí elas vão ter uma escolha. Ou elas vão em cima de você, que tem disso. A gente tem que ser realista. Ou elas vão mudar também. Ou elas vão te macetar, porque elas não querem tua felicidade. Porque elas vão ver você crescer, evoluir, alegria. Né? Elas vão se incomodar. Só que você já vai estar no estado que você não vai ligar isso. Então, esse
caminho evolutivo nosso é isso aí. Então, qual que é a nossa, o nosso, a nossa missão, vamos falar assim? É chegar perto do Criador o mais rápido possível. Essa percepção com ele, essa conexão, quanto mais profunda, melhor. E a gente faz isso deixando de ser humano. A gente tem que deixar de ser humano. A gente tem que pensar como espírito. Como a espiritualidade vê as coisas. Como Deus enxerga a sua criação. Começa a pensar assim para você ver a diferença. Deixar os vícios egóicos, né, Rafa? E a gente vai deixando. Quando a gente vai se conectando, vai deixando. Automático. Não precisa de esforço nenhum. Isso que é o mais interessante. Ah, então é viciado? Preciso largar? Não, não precisa largar de soco se você não consegue. Vai devagar. Mas o importante é você mudar a sua mentalidade. É mudar a sua consciência. Aí você larga sem perceber. Consciência também. Mesmo que lentamente, mas ter essa consciência. Isso. Não importa a velocidade. Tudo muda. É impressionante. E quando você entende isso, você quer mais. E quer mais, e quer mais, e quer mais. Deu o nosso horário? Deu. Desempolga, né? Beleza. Bom demais. Então, vamos nessa. E quinta-feira que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Com certeza. Obrigado, gente, pela presença. Uma Obrigada, boa noite, uma boa semana. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.